Olá, sou Elisa, aluna do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Hortolândia. Esse vídeo faz parte do projeto Integrador 5 e a proposta é Contação de História, Vida e Obras de Anita Malfatti. Os integrantes do grupo são Adriana Alves, a Aline Napoleão, Ana Garcia, Beatriz de Souza, Denilson Rantin, Fabiana Félix e eu, Maria Elisa Souza. Sobre Anita Malfatti. Anita Catarina Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo, segunda filha de Eleonora Elizabeth Krug, norte-americana, e de Samuele Malfatti, italiano. Anita nasceu com uma atrofia no braço e mão direita, e mesmo após ser levada para a Itália, aos 3 anos de idade, na busca de correção do problema congênito, não obteve sucesso no tratamento e permaneceu com a mencionada atrofia por toda a sua vida. Em 1909, pinta suas primeiras obras, iniciando seu aprendizado artístico com a mãe, Betty Malfatti, e desenvolvendo a técnica de pintura com a mão esquerda. Aos 20 anos de idade, parte para a Europa, onde desenvolve seus estudos, com a ajuda financeira de seu tio, George Krug, e consegue ingressar na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim, Alemanha. Em 1910, ano em que se muda para o continente europeu, Anita vive a efervescência do movimento expressionista, que ocorria na Alemanha. Primeira exposição. Na Europa, Anita tem contato com museus e com o mundo da arte, recebendo influência do modernismo e do pós-impressionismo. Após retornar para o Brasil, realiza sua primeira exposição individual, em 1914. Em 1915, segue para os Estados Unidos para a Independent School of Art e tem aulas com Homer Boss, desenvolvendo-se ainda mais na liberdade moderna, que iniciara na Alemanha. Nesse período, a pintora realiza algumas de suas obras mais conhecidas, como O Farol, de 1915, Torso Ritmo, de 1915 a 1916, e O Homem Amarelo, de 1915 a 1916. Segunda exposição. Em 1917, novamente em solo brasileiro, Anita realiza sua segunda exposição individual. Com marcado viés crítico aos modelos importados de representação, sua exposição causa um duplo efeito no público, acarretando, por um lado, a atração de intelectuais em torno de sua proposta crítica, e, por outro, uma recepção negativa conservadora, contrária às vanguardas artísticas europeias, que tem como maior expoente Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, partindo de uma visão conservadora provinciana, apesar de reconhecer o talento de Anita, publica crítica à exposição da pintora, adjetivando sua obra com uma paranoia ou mistificação. Sua crítica, entretanto, deve ser analisada em um contexto mais amplo. A respeito disso, cumpre recordar que, no ano de 1917, ocorria a Revolução Russa, com imposição do governo socialista soviético pelo Partido Bolchevique. A Europa passava pela Primeira Guerra Mundial e o Brasil assistia a uma grande greve geral. Nesse cenário, combater influências modernas, inclusive na arte, era tarefa que se impunha à elite brasileira, para a própria manutenção do seu status quo. Ameaçado claramente pela ascensão de uma afronta ao capitalismo e pela força dos trabalhadores industriais pátrios. Anita, entretanto, conforme apontam alguns, teria se abalado diante da crítica proposta pelo jornalista Monteiro Lobato, importante voz dessa elite amedrontada com os novos ares.
Em 1922, entretanto, Anita compõe ao lado de Menotti Del Pitta, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, o grupo dos cinco, responsáveis por tomar a frente do movimento modernista brasileiro. E no mesmo ano, juntamente com outros artistas, protagonizaram a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. A semana marcou simbolicamente a arte brasileira, como verdadeiro movimento de ruptura com as tendências clássicas até então valorizadas, como expressão oficial da arte. E Anita se destaca dentre os artistas expositores. Até a sua morte, a pintora vai e vem entre assumir um estilo mais clássico e mais desprendido, e falece em 6 de novembro de 1964, com 74 anos, recebendo como última homenagem uma retrospectiva de sua obra em 1963, por ocasião da 7ª Bienal Internacional de São Paulo. Essa é a foto da 7ª Bienal de São Paulo, que homenageou Anita Malfatti, que ocorreu em 1963. Uma foto desse dia. Anita e o trem. Um dos momentos mais importantes da história de Anita Malfatti é descrito pelas palavras da própria artista. E ela disse: "Eu tinha 13 anos e sofria porque não sabia que rumo tomar na vida. Nada ainda me revelara o fundo da minha sensibilidade. Resolvi então me submeter a uma estranha experiência, sofrer a sensação absorvente da morte. Achava que uma forte emoção que me aproximasse violentamente do perigo me daria a decifração definitiva da minha personalidade. E vejo o que fiz. Nossa casa ficava próxima da estação da Barra Funda. Um dia saí de casa, amarrei fortemente minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. E eu via cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. O episódio comentado por Anita teria ocorrido após a morte de seu pai. Anita, em um ato de tentativa de suicídio, teve o que chamou de revelação e decidiu, a partir desse momento extremo, dedicar-se à pintura. Para além do seu legado artístico e de suas excepcionais obras, Anita Malfatti é sinônimo de ruptura a partir de sua contribuição com o movimento modernista brasileiro e rompimento com as formas clássicas socialmente impostas.